E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre insulinas, tá? Espero conseguir ajudar vocês um pouco nesse assunto, que apesar de um pouco complexo, eu acho que dá para a gente entender um pouquinho melhor e saber usar a insulina nos principais casos dela, né? Então, vamos começar aqui relembrando algumas coisas, tá? Primeiro, a insulina é um hormônio que ela é produzida no pâncreas, tá? E lembrar um pouco do pâncreas, o que ele é? É um órgão que ele é retroperitoneal, com exceção da cauda dele. Acho que pelas poucas imagens que eu consegui achar isso daqui, bem aqui a cauda, que ela é intraperitoneal, tá? Agora, o pâncreas, histologicamente, ele é dividido nas ilhotas de Langerhans, que é considerado o pâncreas endócrino, né? Que são as células alfa, beta e delta. Alfa produz glucagon, as células beta que produzem insulina e delta somatostatina. E aí, além disso, tem o ácino pancreático, que seria o pâncreas exócrino. E aí ele produz aquelas enzimas digestivas, né? Amilase, lipase, tripsina, bicarbonato, tudo isso a parte mais exócrina dele, tá bom? Que a gente vai falar de insulina, a gente está falando aqui das células beta, né, na parte da ilhota de Langerhans, ou seja, o pâncreas endócrino, tá bom? Função da insulina. Para que serve a insulina? Então, estou sendo bem básico aqui para a gente conseguir entender direitinho esses conceitos e relembrar tudo, para ficar mais fácil a gente entender. A função básica da insulina é reduzir a glicose do sangue, tá? Bem simples. E aí, para a gente entender isso, né, como que ela funciona, eu vou colocar um vídeo aqui, porque eu acho que fica mais fácil. Tá? Então, começa a ter um monte de glicose no sangue, o pâncreas detecta essa glicose e libera a insulina. Perfeito. Então, a insulina, quando o pâncreas secreta essa insulina, ela vai para os tecidos. Tá? E aí, com a insulina que a glicose consegue, então, entrar nos tecidos. Tá? É isso que ela faz. Então vamos dar uma olhadinha. A célula tem um receptor de insulina na superfície que manda uma sinalização nuclear para transportar esses transportadores de glicose para a membrana, onde eles se acoplam na membrana e conseguem trazer a glicose para dentro da célula para formar energia. Tá? Bem simples assim, mas é bom a gente lembrar. Tá? Então, é isso. O pâncreas detecta o aumento da glicose no sangue e secreta a insulina. A insulina se liga nos receptores de adipócitos e de tecido muscular. Tem uma cascata de sinalização que vai trazer essas proteínas chamadas de transporte de glicose, ou GLUT. Elas se fundem à membrana e deixam a glicose entrar. A GLUT2 ela é encontrada no fígado e ela não precisa da insulina, mas a GLUT4 é encontrada no músculo esquelético cardíaco, adipócitos, e essa sim precisa de insulina. A essa altura vocês já devem saber mais ou menos que essas siglas, ou o nome das coisas geralmente em inglês. Então, transportador de glicose vem do inglês glucose transporter, então GLUT. Tá? Então é assim que a insulina funciona. Agora, vamos falar um pouquinho da diabetes tipo 1 e tipo 2, a gente entender bem resumidamente como que funciona. Então, na diabetes do tipo 1, a grande maioria é autoimune. Tá? Ou seja, você tem células T que vão atacar as células beta do pâncreas, são aquelas células que produzem insulina. Tá? Quando você não tem mais células beta, chega um momento que você tem uma doença autoimune atacando tanto o seu pâncreas que você acaba. Chega uma hora que não tem mais células beta, então você não tem mais insulina. Quando não tem insulina, você não tem como colocar essa glicose que estava no sangue para dentro dos tecidos. Tá? Outra coisa importante de lembrar sempre na diabetes do tipo 1 é procurar por outras doenças autoimunes. Então, seja tireoidite de Hashimoto, seja vitiligo, qualquer outra doença autoimune, ela sempre é mais comum no paciente que já tem uma doença autoimune. Então,
paciente é diabético do tipo 1, lembrar de procurar outras doenças autoimunes. Agora, na diabetes do tipo 2, ela não é uma doença autoimune, ela é uma resistência à insulina. Então o problema não está no pâncreas, né? A gente não tem menos células beta, a gente não está sofrendo um dano no pâncreas, mas o que acontece são nas células que vão receber a insulina, as células periféricas, as células musculares, os adipócitos, elas vão ser resistentes à insulina, ela não vai funcionar tão bem. Tá? A insulina vai chegar no tecido periférico e não vai funcionar direito, fazendo aquela cascata de reação que vai trazer aquele transportador GLUT para a membrana. Tá? Por que isso acontece? Muito provavelmente o aumento da gordura, então tem alguns fatores, como mais de 45 anos, IMC elevado, sedentário, questões genéticas, doença cardiovascular. Tudo isso leva a um aumento de gordura que leva a uma resistência periférica à insulina. Supõe-se que seja um mecanismo de defesa para o corpo não engordar mais. Então, o corpo cria essa resistência à insulina para não entrar mais glicose, que ele já está, por exemplo, talvez saturado. Tá? Isso é uma teoria. O que acontece? Quando você tem uma resistência à insulina, você tem insulina, seu pâncreas está produzindo insulina normalmente, só que a célula do músculo, do adipócito, não está funcionando, ela não consegue entender que essa insulina, o que ela tem que fazer. O que acontece? Você precisa ter muita insulina para ter o mesmo efeito de antes. Tá? O pâncreas começa então a fazer uma superprodução de insulina. Então você vai ter um aumento de insulina, primeiro no diabético do tipo 2. Acontece o seguinte, chega um momento que o pâncreas não dá mais conta. Então, uma hora esse pâncreas vai começar a se esgotar. E ele vai começar a diminuir a produção de insulina e a glicemia vai subir. O estágio final da doença do diabetes tipo 2 é uma falência pancreática. Mais especificamente uma falência das células beta pancreáticas, que ele vai se tornar muito parecido com um diabético do tipo 1. Tá? A diferença é que ele ainda tem essa resistência periférica à insulina, mas ele também, nesse estágio final da doença, ele não vai ter a produção de insulina igual ao diabético do tipo 1. Tá bom? Principais sintomas. Tá? E é isso, se não tem insulina ou se você é resistente à insulina. E eu acho que é importante a gente entender como é que funciona, para a gente entender a fisiopatologia, para a gente entender por que desses sintomas. Então o paciente, seja do tipo 1 ou do tipo 2, ele tem um aumento da glicemia. Tá? A glicose, tem muita glicose no sangue dele. O que significa que tem muita glicose no sangue dele, mas tem pouca glicose nas células. Se eu preciso da insulina para jogar a glicose para dentro da célula, ela não está na célula. Então, a minha célula está passando fome, tá? Entre aspas. Tenho pouca energia dentro da célula, porque eu preciso de glicose para fazer energia. Então, como que eu... quando o meu corpo... Como que o meu corpo sinaliza que ele precisa de energia? Ele manda um sinal que eu interpreto como fome. Então, você vai ter polifagia. O paciente diabético ele vai ter muita fome e mesmo assim ele vai ter uma perda de peso inexplicável, porque ele vai ter pouca glicose entrando na célula. Então ele vai comer, essa glicose vai ficar toda no sangue e ele vai perder peso e vai continuar com fome. Perceba o paradoxo aqui. Além disso, o aumento da glicemia, da glicose no sangue, uma hora ela vai sair do sangue, vai para o rim e vai ser excretada. Tá? O rim ele tem uma função de reabsorver a glicose, porque nosso corpo, a função dele é reabsorver glicose para você usar como energia. Só que você está com tanta que não tem sentido o rim absorver mais, ele tem um limite. Então ele começa a jogar essa glicose fora. Acontece que a glicose ela aumenta a concentração e consequentemente, ela vai aumentar a quantidade de H2O, que vai ser de água, que vai ser excretada. Ou seja, o paciente vai começar a ter a poliúria. Então vai muitas vezes ao banheiro. O sangue dele está concentrado,
com glicose, isso puxa muita água vai ao banheiro e poliúria. Como ele vai muito ao banheiro, isso dá sede, o corpo está perdendo muita água, então a poliúria, consequência, é a polidipsia. Tá? Outro problema é quando você tem muita glicose na urina, isso pode ficar ali na região e ser um fator que propicia infecção do trato urinário de repetição, tá? Então isso é bem comum em paciente diabético, lembrar disso. Vamos falar aqui um pouquinho da via, como que a insulina é administrada. Então, a insulina é digerida no trato gastrointestinal, o que significa que toda a aplicação dela ela tem que ser por via parenteral, tá? Não existe insulina oral, porque ela vai ser digerida, degradada no trato gastrointestinal e não vai, né, chegar nos tecidos. Então, hoje a gente tem 3 principais vias, que são a subcutânea, acho que é a mais comum, né? A intravenosa, geralmente deixada para ambiente hospitalar, e talvez a mais nova no mercado, que é a insulina inalável. Ainda é cara, ainda é pouco acessada, mas eu acho que é legal a gente já falar um pouquinho sobre ela, porque cada vez mais vai ser uma nova opção. E aqui a absorção no subcutâneo, vou falar, né, mais porque é a mais comum. A gente tem a absorção, ela é maior no abdômen, depois no braço, depois nas coxas e por fim nas nádegas. E a insulina ela é utilizada em unidades, tá? Então só para vocês terem uma ideia de equivalência, 1 ml de insulina acaba sendo equivalente a 100 unidades de insulina, tá bom? Como que a insulina funciona no nosso corpo? Ou seja, como que o pâncreas secreta a insulina? O pâncreas está constantemente secretando insulina. Mas de que forma? Ele tem uma insulina basal, né? Então veja aqui, nesse verde, azul, sei lá, que é a variação de insulina que o corpo secreta, que o pâncreas secreta durante o dia. Porque você precisa ter uma glicemia basal durante o dia. Só que logo após você se alimentar, você precisa de mais glicose. Então são os chamados picos de glicose, os picos prandiais. Então logo após você tomar café, o almoço, um lanche, o jantar, assim, enfim. Sempre que você comer alguma coisa, você vai ter um pico de insulina para jogar essa glicose para dentro das células e não ficar no sangue. Isso é uma pessoa normal. Um adulto saudável de mais ou menos 70 quilos produz mais ou menos 25 unidades de insulina por dia. Tá? Desses, metade a 60% da insulina basal e 40% a 50% dessa em bolas, esse pico. Tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia como que funciona a insulina normal no nosso corpo. Porque a ideia, sempre que a gente for fazer o tratamento com a insulina, é tentar mimetizar isso de maneira mais fidedigna, certo? Eu quero que seja o mais parecido com o que o corpo faz. Eu acho importante falar só isso aqui, porque a descoberta da insulina foi garantir o prêmio Nobel para esses 2 caras, o Frederick Grant Benting e o Richard MacLeod, em 1923, tá? Enfim, eles descobriram a insulina e as pessoas que tinham diabetes do tipo 1 era uma doença sem cura, a pessoa morria e mudou radicalmente a vida dessas pessoas. E também os pacientes com diabetes tipo 2. Tá? Vamos falar agora dos preparos, ou seja, como que a insulina vem, os tipos de insulina que a gente tem. Então, a gente tem aqui todos esses tipos, como vocês já devem saber, a ultra rápida, intermediária, lenta e ultralenta. Tá? E aí eu coloquei um gráfico aqui para a gente ver, vocês já devem estar cansados de ver esse gráfico, e vão ver muitas vezes ainda, mas a gente tem que, tentar ver várias vezes para tentar lembrar disso aqui. Quando a gente está falando de insulina ultra rápida e rápida, eu quero aquele bolos de insulina, ou seja, aquela insulina no pico, para ela imitar a insulina pós-prandial, tá bom?
A ideia dessas insulinas rápidas e ultra rápidas é tentar mimetizar essa insulina em pico para ela contrabalancear o aumento da glicemia logo depois de uma refeição, né, o pós-prandial. Então eu quero imitar essa parte, né, esses picos laranjas. Agora, as intermediárias e as lentas e ultralentas, o que eu quero imitar é essa insulina basal, que fica mais ou menos estável durante o dia. Tá? Ela vai manter os níveis de insulina estáveis ao longo do dia, imitar a insulina basal, e é usada 1 a 2 vezes por dia. Tá? Não preciso ficar usando várias vezes toda vez que eu comer, não. Usar para ela uma insulina que demora mais tempo. A questão aqui é o seguinte, enquanto a rápida e a ultra rápida elas começam a agir muito rápido, por quê? Porque eu acabei de comer, preciso que ela haja logo na hora. A intermediária, lenta e ultralenta, todas elas demoram de 1 a 2 horas para agir. O que a gente tem que começar a pensar nisso? Se ela demora 1 a 2 horas para agir, você concorda que eu não posso usar isso numa emergência? Eu não posso usar isso logo depois de comer? Tá? Eu tenho que pensar sempre nesse sentido. Rápido e ultra rápida. Para tirar o paciente de um estresse, né, num momento hospitalar, e intermediária, lenta, ultralenta, para manter a glicemia desse paciente ao longo do dia. Então vamos falar um pouquinho agora de cada uma. Ultra rápida. Tá? E aí o pessoal gosta de chamar às vezes pelo nome delas, que é asparte, ou lispro, ou glulisina. Tá? Principalmente asparte e lispro. Essa insulina ultra rápida, asparte, lispro, ela foi uma modificação da insulina natural para ser mais instável. Isso significa que ela dissocia muito rápido. Por quê? Porque eu quero que ela seja absorvida logo, eu quero que ela fique instável, não se deposite, não fique lá, e que ela comece a agir logo, porque eu quero que ela seja... o objetivo dela é essa. Ela começa a agir em 5 até 15 minutos. Faz pico em 1 hora, e ela dura de 3 a 4 horas só. Ou seja, eu tomo ela logo antes de comer, 5 a 10, 15 minutos antes da refeição. A hora que eu começar a comer, eu já vou ter insulina no meu corpo, imitando essa insulina em pico, e eu posso não ter uma hiperglicemia após as refeições. Tá? Ela também é usada nas bombas de infusão, tá? Então, porque eu quero ter regular a minha glicemia rápido, né? Então, em 5, 15 minutos, eu já resolvo essa glicemia com uma insulina ultra rápida. Tá? Ela é usada também no tratamento da cetoacidose, então é uma emergência médica, uma emergência diabética, que a gente tem que usar a insulina e corrigir logo esse defeito. Então, ela é usada nessa dose, de 0,15 unidades por quilo, cada 1 ou 2 horas, tá bom? Eu acho que isso é o importante da ultra rápida. Tem um asterisco aqui, porque essa daqui é uma insulina ultra rápida inalável, tá? É uma das mais novas que tem no mercado. Ela atinge o pico em 15 minutos, ou seja, é uma insulina diferente das outras que precisa ser armazenada em geladeira, pós-aberta, precisa de injeção e tal. Essa é uma insulina inalável. E isso descobriram por quê? Porque é como a insulina é degradada no trato gastrointestinal, então descobriram que você inalar, você consegue absorver também uma grande quantidade de insulina, e muito rápido. Problema: tosse, irritação de garganta, cefaleia, o paciente precisa fazer uma espirometria de controle anual, e é contraindicado em paciente, obviamente, que tem doença pulmonar crônica e que tem menos de 18 anos. Tá? Deixa eu colocar um vídeo aqui para vocês verem como que é, porque isso acho que cada vez vai ser mais comum. Tá? Então, tem aqui, esse é o cartucho, quantidade que tem, você escolhe a dose que ela comprou, coloca no aparelho, tá? E é bem simples assim de usar, não tem nenhum segredo. Isso
é bem interessante, assim, paciente que vai viajar ou paciente que já tem mais dificuldade de se aplicar, tal. Então não tem muito segredo, é só isso aqui mesmo. O problema dela é que ela é muito cara, tá? Então ainda não é comum de se ver. Agora a insulina rápida, ou também chamada de insulina regular, tá? É a única opção, a rápida ou regular, é a única opção que vem intravenosa, usada também no tratamento da cetoacidose, na dose de 0,1 unidade por quilo por hora. Regular, por quê? Porque ela é idêntica à insulina humana, tá bom? Talvez aqui uma parte assim, um pouco mais chata, mas acho que faz um pouco mais sentido para a gente entender. A insulina rápida, a regular, ela vem num hexâmero, ou seja, 6 moléculas juntas que precisam ser quebradas. Tá? São 6 moléculas de insulina juntas e elas vão ser quebradas em monômeros, de uma em uma, para agir. Então, 6 insulinas juntas, você vai quebrando essas moléculas que estão juntas e separando a insulina monômero que vai agir sozinho. Tá? Ou seja, o início dela tem uma demora 30 minutos para você quebrar esses monômeros e eles começarem a agir. Então, lembrar, essa é uma insulina que é bem comum no SUS. A diferença, enquanto o paciente que toma a ultra rápida, ele consegue fazer logo antes da refeição, no paciente que usa a regular, ele tem que tomar 30 minutos antes da refeição. Então, assim, acaba sendo um pouquinho mais chato, né? Vai comer, ele tem que meia hora antes lembrar. Ele faz pico, né, de 2 a 3 horas e dura de 5 a 8 horas. Então você já vê que é uma insulina que já tem uma duração um pouco maior. Tá? Importante daqui, lembrar que a rápida é a regular, tá? É o mesmo nome, o tratamento para cetoacidose e o início de 30 minutos. Agora vem a intermediária, tá? Chamada de NPH. Por que chama NPH? Porque chama Neutral Protamine Hagedron. Neutral porque o pH é neutro, protamine porque nessa molécula de insulina eles usam uma protamina, que é uma substância, não importa o que é, que ela faz com que diminua o tempo de absorção, tá bom? Só isso que precisa saber. E Hagedron porque foi esse cara que descobriu e sintetizou essa molécula, tá bom? Por que foi feito isso? Depois que descobriram a insulina, era muito difícil a pessoa ficar tomando insulina a regular o dia todo, tá? Então, porque era a única que tinha. E esse cara daqui inventou uma insulina que ficava mais fácil de se administrar, porque ela tinha um início de 1 em 2 horas, um pico de 4 a 5 horas e uma duração de até 24 horas. Tá? Então, a pessoa que usava insulina antes, era muito difícil, ela tinha que se aplicar, fazer várias aplicações por dia. Com o advento da intermediária, ela precisou aplicar menos. Tá bom? Uma coisa muito importante dessa aqui é que ela, ao contrário das outras, ela é turva, ela é esbranquiçada, tá? Todas as outras são transparentes, isso porque às vezes o paciente, você pode perguntar para o paciente, qual insulina que você toma? Aí fala, eu tomo a branquinha, né? Eu uso a branquinha. Então tá, você já sabe que é a NPH, que é a intermediária, tá bom? Porque todas as outras são transparentes. Agora as lentas. As lentas a gente tem essas duas aqui, a glargina e a detemir. Tá? Elas são bem parecidas, mas acho que o que importa aqui é o seguinte: a glargina ela precipita em cristais e vai liberando aos poucos esses monômeros. E ela dura 24 horas. A detemir se liga à albumina, por isso que ela também acaba sendo liberada aos poucos, que ela se liga à albumina, e ela dura 20 horas. De novo, intermediária, lenta e ultralenta, todas fazem início em 1 a 2 horas. E pico não faz pico. Tá? Isso que é importante saber aqui. Insulina lenta não faz pico. Então, se eu conseguir voltar aqui, olha lá. Aí vai falar, tem um pico? Tem, né, um pico, mas a questão não tem um pico clínico, tá bom? A insulina aumenta e ela cai lentamente.
tá? Principalmente aqui a glargina, que é bem estável, tá? Mas, assim, na teoria, insulina lenta não faz pico. E aí, por último, aqui a ultralenta. Tá? Então, essa aqui é a degludeca. Então, a gente viu lá a glargina, a detemir. Olha como é que funciona a degludeca. Ela é bem mais estável. Tá? De novo, ela também tem o início de 1 a 2 horas, não faz pico e a duração de quase 48 horas. Tá? Então, tem literatura que diz que é 46, tem gente que diz que é 42, enfim, é por aí. Tá? É bastante tempo que ela funciona. Ela faz uma injeção de depósito que se junta os hexâmeros em cadeia, ou seja, além dos hexâmeros, os hexâmeros fazem uma cadeia, e aí eles se degradam bem lentamente. Tá? Por isso que ela demora tanto. Claro que acaba sendo mais caro também. Né? Por fim, tem as insulinas pré-misturadas, que nada mais são do que uma mistura dessas insulinas que a gente já viu. Tá? As principais são a NPH e a regular, a rápida. Tá? E geralmente nessa proporção, de 70, 30, 75, 25, 50, 50. Lembrar que o primeiro número da proporção é a NPH e o segundo é a regular. Tá? Esse é um padrão. Por que se inventou essa pré-misturada? Que nada mais é do que misturar as duas numa única seringa. É para evitar duas aplicações. Às vezes a pessoa aplicava duas aplicações seguidas ou muito próximas, ou às vezes até no mesmo horário. E com isso você evita duas aplicações. É bem simples. Pode ser misturada manualmente? Pode. A única coisa é o seguinte, primeiro você tem que colocar a regular na seringa. Não sei porquê, já procurei, tentei descobrir por que isso acontece, não sei, se alguém souber me avisa. Mas é isso, primeiro você tem que colocar a regular na seringa e depois a NPH. Tá? Não pode misturar as de longa duração, tá? E geralmente usar antes da refeição, porque você tem uma regular e uma regular rápida aqui, tá bom? Então, para você já pegar esse pico pós-prandial e depois já manter a glicemia estável entre as refeições. O problema dessas é que o paciente acaba ficando mais preso, né, para se alimentar no mesmo horário todo dia, porque ele fica dependente desse esquema no sentido dos horários. Né? Então, eu acho que é a única desvantagem disso. Coloquei aqui uma pergunta de residência, só porque às vezes é um negócio tão nada a ver assim que é bom de se dar uma olhadinha. Sobre as misturas de insulina na mesma seringa, para aplicação conjunta, é correto afirmar que, exceto... Então, insulina regular possui aspecto visual transparente? Certo, eu falei que todas eram transparentes, menos a NPH, não é isso? Insulina NPH possui aspecto leitoso? Sim, que ela é mais turva, esbranquiçada. Beleza. Glargina pode ser misturada com insulina regular? Então, eu falei que acho que não podia as insulinas lentas, então essa já não faz tanto sentido. Ao misturar a regular com NPH, recomenda-se aspirar primeiro a regular? Sim, primeiro a regular. Né? Era isso que eu falei, não sei porquê, mas é isso. Insulina Lispro pode ser misturada com insulina NPH e insulina Asparte pode ser misturada com insulina NPH. Pode, não tem nenhum problema a gente misturar as rápidas, o problema é as lentas, tá bom? Então, resposta é a B. O exceto a glargina pode ser misturada com a regular? Não, não pode. É uma insulina lenta que, ou seja, não pode misturar com as outras. Beleza? Depois a gente vai ter mais questões de residência no final, tá bom? Agora, os efeitos colaterais, tá? São bem simples os efeitos colaterais e eles vão se dividir basicamente em... eu acho que eu já falei isso para vocês em outras monitorias. Todo medicamento,
um dos efeitos colaterais é exatamente aquilo que a gente quer, certo? O que eu quero que meu paciente aconteça quando eu dou insulina para ele? Eu quero que a glicemia dele caia, certo? O que é o efeito colateral? É cair demais, é hipoglicemia, é muita queda na glicemia. Então, se eu dou muita insulina para o meu paciente, ou se ele toma demais, mais do que ele deveria, é comum que ele tenha hipoglicemia. É mais comum naquelas insulinas de pico, ou seja, aquelas rápidas e intermediária. Então, você vai ter aqui os sintomas de hipoglicemia. Cefaleia, fraqueza, fome, sudorese, taquicardia, ansiedade, tontura. E aí tem um negócio na medicina que eu acho engraçado, que é a tríade de Whipple, que é a tríade da hipoglicemia. Que, sei lá, é muito engraçado, porque ele falou assim, para ser a tríade de Whipple da hipoglicemia, você precisa ter sinais e sintomas de hipoglicemia. Tá, então você tem sinais e sintomas de hipoglicemia. Aí você vai medir a glicemia capilar e realmente está baixa, ou seja, ele tem sinais e sintomas de hipoglicemia e a glicemia dele está baixa. E por fim, para melhorar ainda assim, ele tem que ter uma melhora clínica com glicose, ou seja, sinal e sintoma de hipoglicemia, a glicemia capilar está baixa, e você deu glicose e melhorou, era hipoglicemia. E aí tem uma tríade, chama tríade de Whipple, isso, enfim. Cobram muito essas coisas em residência. Os outros efeitos são já assim mais ligados com a reação alérgica, então a hipersensibilidade, urticária. A insulina acaba fazendo um ganho de peso, tá? Uma exceção aqui, para lembrar, é a detemir, tá? Mas assim, no geral a insulina ganha peso porque é exatamente isso, a glicemia, a glicose acaba entrando para a célula, é isso que você está fazendo. Geralmente o paciente antes ele estava perdendo peso, lembra dos sintomas lá da diabetes, que era a perda de peso inexplicável, então um dos efeitos colaterais é o ganho de peso. Isso tem que tomar muito cuidado, principalmente em paciente diabético do tipo 2, que geralmente já está com sobrepeso ou obesidade. E por fim, um efeito colateral comum, principalmente já em diabéticos de longa data, diabéticos insulinizados de longa data, é a lipodistrofia, que é uma atrofia ou hipertrofia da gordura subcutânea. Tá? Isso por aplicação repetida no mesmo local. Às vezes o paciente não faz aquela rotação de abdômen, coxa, braço, nádega, enfim, não faz essa rotação, não muda o local, quer sempre aplicar no mesmo lugar e pode acontecer isso, tá? Então tem desde cenas assim bem gritantes como essas, até algumas cenas um pouco mais discretas e algumas bem mais discretas. Então acho que tem que ficar sempre pensar no paciente que usa insulina, que usa todo dia, ele tem que tomar cuidado com isso. Então sempre procurar isso no paciente, examinar, principalmente na região do abdômen e dos braços, nádegas e coxa, tá? Agora, algumas interações que eu acho importante a gente saber, porque o paciente, isso são principalmente medicações comuns que podem alterar a glicose do paciente. Então, lembrar que álcool e beta-bloqueadores, eles diminuem a glicemia. Então, eles podem causar um risco de hipoglicemia nesse paciente. Se ele já saiu para beber, às vezes ele já faz uso de beta-bloqueador, ele bebe e ele usa uma insulina, o risco dele ter uma hipoglicemia é muito grande. Tá? Então tem que tomar cuidado e orientar esse paciente. Então sempre que o paciente estiver começando a usar insulina, perguntar o que ele usa de medicamento, se ele tiver um beta-bloqueador, tem que tomar cuidado. E outros medicamentos que aumentam a glicemia, principalmente aqui, corticoide. Tá? Então, o paciente que faz uso de corticoide, se o paciente de repente já tem uma outra doença autoimune e precisa de doses altas e constantes de corticoide, tomar cuidado, que isso aumenta a glicemia. Tá? Paciente que faz uso de alguma substância com adrenalina e paciente que usa bloqueador de canal de cálcio. Então,
principalmente nifedipina, nalodipina, verapamil, diltiazem, principalmente naqueles pacientes diabéticos do tipo 2, que podem usar isso como hipertensor e como hipotensor e como antiarrítmico, tá? Então, acho que esse é o perigo de usar a insulina com essas drogas. Legal? Fim da parte 1, acho que já deu para falar bastante coisa. Vou gravar um próximo vídeo para a gente entender agora como usar direito essa medicação e ter algumas perguntas de residência. Beleza? Acho que vai dar para entender bem isso daí. E qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem me mandar. Valeu? Até mais!